Ontem tivemos Flamengo e Inter, válido pela primeira rodada do Brasileirão. Eu assisti o jogo atentamente e vou dar aqui as minhas notas do jogo. Começar aqui com o time da casa, o time do Flamengo. Começar com o Rossi. Foi uma bola no gol, ele aceitou. Tudo bem que não foi nenhuma falha, não foi nenhum frango, mas talvez fosse uma bola até que defensável, talvez algum goleiro pegaria. Mas de resto não teve muitas ações no jogo, vou dar uma nota 6 para o Rossi. Wesley, no apoio, foi bem, sempre muito intenso naquela subida pelo lado direito. Defensivamente eu acho que ele sofreu um pouquinho com o Bernabei, vou dar uma nota 7 para o Wesley. Léo Ortiz, seguro no jogo, tranquilo, não teve culpa no gol, nota 7 para o Léo Ortiz. Léo Pereira, vai numa linha muito parecida com a do Léo Ortiz, partida segura também, mas tem o bônus que acabou fazendo o gol da partida, então vou dar uma nota mais alta, nota 8 pro Léo Pereira. Alexandro, defensivamente, muito bem, muito seguro, no apoio pouco agregou, nota 6,5 pro Alexandro. Pulgar, bem no jogo, uma partida tranquila, cumprindo função, sem nenhum brilho, mas cumprindo função muito bem, fazendo o feijão com arroz bem feito, ajudando muito na saída de bola, nota 7 para o chileno. De La Cruz, acho que do meio campo do Flamengo ele foi um pouco abaixo, não que ele tenha ido mal no jogo, mas para aquilo que se espera do De La Cruz, se espera algo diferente, ele não consegue entregar, achei um pouco faltoso também, nota 6,5 para o De La Cruz. Michael, do setor ofensivo do Flamengo, para mim foi a peça mais inoperante, não fez aquilo que ele costuma fazer, que é ir para cima do marcador, buscar jogo, foi muito apagado, uma partida bem ruim do Michael, nota 5 para ele. Luiz Araújo, em relação ao Michael, teve mais, ele foi mais ativo, ele teve mais iniciativa, porém também não conseguiu tecnicamente fazer um grande jogo, nota 6 para o Luiz Araújo. Temos aqui agora Bruno Henrique. Bruno Henrique, para mim, do setor ofensivo do Flamengo, foi o melhor jogador. Causou muito perigo para o Inter, tanto no jogo aéreo, tanto buscando jogo pelo chão, buscando profundidade também. Foi muito bem no jogo Bruno Henrique, quase marcou um golaço no segundo tempo. Para mim, o melhor do Flamengo em campo, junto com o Léo Pereira, nota 8 para o BH. Juninho, foi bem no jogo, tá? Criou bastante oportunidades. Infelizmente, ele acabou não conseguindo acertar no último toque, né? Ele perdeu 2 gols cara a cara, um que ele tira certinho do Antony e pega na trave, e o outro que ele fica cara a cara com o Rocher. Ele vai tentar driblar o Rocher consegue dar o tapa, mas de resto foi um bom jogo, ele criou muito perigo para a defesa do Inter, nota 7,5 pro Juninho, acabou faltando só o gol, né? Só o gol, um detalhe só, né? Mas foi bem no jogo Juninho. Quem entrou no segundo tempo? Plata, entrou bem no jogo, quase fez um golaço de falta, conseguiu dar uma dinâmica melhor que o Luiz Araújo, principalmente na questão técnica. Vou dar uma nota 7 para o equatoriano. Cebolinha entrou no lugar do Michael, conseguiu ir melhor que o Michael, algo que não era difícil, porque o Michael foi muito mal, mas não conseguiu ter muito brilho na questão técnica, na questão ofensiva. Nota 6,5 para o Cebolinha. Wallace Ian entrou no lugar do Bruno Henrique e entrou muito bem, tá? No pouco tempo que ele esteve em campo, ele conseguiu criar jogadas de perigo, finalizou 2, 3 vezes com perigo, foi para cima, bem no jogo Wallace Ian, boa promessa que o Flamengo tem aí, que pode render bons frutos, nota 7,5 para ele. E aí o Matheus Gonçalves e Ayrton Lucas entraram praticamente nos acréscimos, vão ficar sem nota. E o Felipe Luiz, vou dar uma nota 7. Por quê? Eu acho que ele saiu com o time de uma maneira que eu não gostei muito, tá? Obviamente que o Felipe Luiz entende muito mais de futebol do que eu. Assim, léguas de distância, 1000 vezes mais. Mas na minha opinião, eu acho que ele saiu errado com o time, ele saiu com 4 atacantes, deixou a criação vazia, não tinha ninguém que fazia essa bola chegar com qualidade na frente. Tentou explorar, esses 4 atacantes usou para explorar as costas da defesa do Inter, só que o Roger Machado fez uma leitura de jogo muito inteligente, afundando o Fernando para a primeira linha, porque como não tinha ninguém ali naquele setor do meio campo para o Fernando, que era o volante do Inter, marcar, não tinha o porquê ele ficar ali, ele desceu para a última linha, o Inter fez uma linha de 5, recuou um pouco a linha e os atacantes do Flamengo no primeiro tempo ficaram quase que inoperantes. No segundo tempo ele corrige isso, trazendo esses atacantes um pouco mais para o meio, tentando trabalhar um pouco mais entre as linhas do Inter e conseguiu ter uma vantagem numérica em relação à última linha e no segundo tempo, até os 30 minutos do segundo tempo, conseguiu gerar muito perigo. Nos 10, 15 minutos finais acabou perdendo um pouco o gás. E aqui na média do Flamengo, como é que ficou? 6,83 a média de todos os jogadores mais o treinador. Agora vamos aqui para as notas do Inter. Começar com o Rocher. Muito bem, jogou só o primeiro tempo porque ele saiu machucado, mas foi muito bem no jogo, fazendo defesas importantes, principalmente naquele lance cara a cara com o Juninho, que ele consegue dar o tapa.
Infelizmente saiu lesionado, mas foi bem no jogo, nota 8 para o Rocher. Brian Aguirre, impressionante como está evoluindo o Brian Aguirre. Jogo após jogo ele só evolui, eu acho que ele foi muito bem no jogo. Defensivamente, tanto o Michael quanto o Cebolinha não conseguiram ter vantagem em relação a ele no 1 contra 1. Foi bem no jogo o Brian Aguirre, nota 7. Vitão, tecnicamente muito bem no jogo, porque ele acabou sendo muito mais exigido do que os zagueiros do Flamengo e conseguiu ter uma resposta tão boa quanto. Para mim, nota 7,5 para o Vitão. Juninho estreou, uma estreia razoável, uma estreia difícil contra o melhor time do Brasil. Eu acho que fez uma partida razoável, talvez ali em algumas jogadas de bola aérea ele acabou perdendo um pouco o tempo da jogada, fez algumas faltas bobas, mas acho que entre os zagueiros do Inter, a zaga titular vai ser Vitão e Vitor Gabriel, mas com certeza dos reservas ele é o mais confiável, nota 6,5 para o Juninho. Agora a gente tem aqui Bernabei, esse aqui para mim foi o melhor em campo, não só do Inter como do jogo todo, foi muito bem no jogo, defensivamente foi bem, conseguiu anular o Wesley, e ofensivamente deu assistência para o Bruno Henrique num cruzamento lindo, e sempre que ele chegava na frente, ele conseguia gerar perigo, muito bem no jogo o Bernabei, que baita lateral que tem o Inter, nota 8,5 para o Bernabei. Agora temos aqui o Fernando, eu acho que o Fernando não foi tão bem no jogo, ele não conseguiu manter aquela média de excelência que ele consegue ter, muito pelo fato da intensidade da partida ter sido muito alta, então eu acho que ele acabou sentindo um pouco essa questão física, e como na frente dele tinha Bruno Henrique e Alan Patrick, que também fisicamente são jogadores que não têm tanta força, ele pode ter ficado um pouco sobrecarregado e acabou fazendo uma partida um pouco abaixo, tá? Nota 6 para o Fernando. Bruno Henrique fez o gol, né? Mérito dele total, uma chapada de primeira difícil que ele conseguiu tirar do Rossi, ponto positivo para ele, mas de resto eu acho que ele também foi um pouco inoperante no jogo, sofreu também porque o Inter mais marcou do que atacou, e eu acho que faltou um pouco de intensidade, um pouco de fôlego, que ele não consegue entregar tão bem por causa da idade. Tecnicamente ele é bom jogador, mas para mim o Inter, como já tem o Fernando Alan Patrick, esse camisa 8 tem que ser um jogador de mais intensidade. Por mais que o Bruno Henrique seja mais técnico que o Thiago Maia, eu defendo a titularidade do Thiago Maia, porque ele consegue dar mais vigor ao meio campo. Agora a nota do Bruno Henrique no jogo, nota 7 por causa do gol, tá? Alan Patrick, mal no jogo, eu acho que ele foi mal mais pela postura do Inter do que por ele próprio. O Inter não conseguia reter a bola na frente, então o Inter tentava fazer a saída de bola, quebrava a primeira linha do Flamengo, porém quando ia chegar no campo ofensivo, a bola batia no Borré e no Wesley e voltava para o Flamengo, então o Inter não conseguia segurar essa bola, e o Alan Patrick não conseguia ter essa bola no pé dele, então ele acabou não conseguindo jogar tão bem. Nota 5 para o Alan Patrick, porque fisicamente também ele sofreu, porque mais marcou do que atacou. Nota 5 aqui para o camisa 10 do Inter. Vitinho, muita entrega, muita intensidade, marcou muito, ofensivamente teve um lance de perigo que ele chutou de esquerda, quase fez um golaço. Eu acho que foi uma partida razoável, nota 6 para o Vitinho. Wesley, esse aqui para mim foi o pior do Inter em campo, não conseguiu ganhar uma jogada de 1 contra 1 contra os defensores do Flamengo, sofreu também na questão de, ele fez o Inter sofrer nessa questão de não ter a bola, porque quando a bola chegava nele, ele não conseguia segurar a bola para o time chegar, então o time acabou sofrendo com isso, e assim, tem que botar em conta que ele está voltando de lesão, mas no momento, para os próximos jogos, o meu titular nessa posição seria o Carboneiro, tá? Porque até o Wesley não recuperar 100% dessa questão física que ele tem, ele não vai conseguir ajudar o Inter, nota 4 para o atacante colorado. E para fechar aqui os titulares, temos aqui o colombiano Borré, que vai numa linha bem parecida com a do Wesley, tá? Ele jogou, o Roger falou na coletiva que escolheu o Borré por um motivo, para que quando essa bola chegasse na frente, ele conseguisse reter ela, para dar tempo do time chegar e conseguir trabalhar de maneira mais calma. Porque em relação ao Valência, ele teria mais essa capacidade de reter a bola. Mas ele não conseguiu fazer isso. A bola batia nele e voltava. Ele não conseguia fazer o pivô, não conseguia segurar o jogo para o time chegar. Teve uma vez que ele conseguiu fazer isso e adivinha, foi o lance que saiu o gol do Inter. De resto, ele não conseguiu fazer isso. Nota 5 para o colombiano. Jogadores que entraram. O Antony entrou, jogou todo o segundo tempo, fez uma boa defesa num chute do Pulgar, depois teve um lance também que ele faz a defesa e no rebote, que já estava impedido, mas ele faz uma baita defesa também. Teve um lance que ele foi sair jogando com os pés e ele acabou entregando, quase que saiu o gol do Flamengo, nota 6 para o Antony. Ronaldo entrou, cumpriu função, mais marcou do que qualquer outra coisa, com a bola não conseguiu ir bem, nota 5,5 para o Ronaldo. Valência entrou no lugar do Borré, sofreu também com a falta da posse de bola do Inter, então ele mais marcou do que jogou.
Eu acho que foi um pouquinho melhor do que o Borré. Vou dar uma nota 5,5 para o Valência. Carboneiro, esse aqui entrou muito bem, entrou no lugar do Vitinho e jogou muita bola. Do pouco tempo que ele jogou, ele causou muito perigo, ele gerou 2 cartões amarelos para o Flamengo, conseguiu sofrer faltas importantes, deu um passe que deixou o Valência na cara do gol. Tem que ser titular do Inter. Pro jogo contra o Bahia, eu entraria já com o Carboneiro no lugar do Wesley ou do Vitinho e o Valência no lugar do Borré. Muito bem no jogo Carboneiro, nota 8. Thiago Maia, para mim, como eu falei, tecnicamente não é um jogador brilhante, mas ele tem muita capacidade física e ele consegue preencher muito espaço no meio campo. Tanto que quando ele entra no jogo, o Inter revitaliza aquele meio campo e começa a ter volume de jogo. Se a gente for analisar, ele entrou faltando acho que 15, 20 minutos. Os últimos 15, 20 minutos do jogo foi muito parelho. O Inter conseguiu ter muito mais a bola, porque tinha mais vigor, porque o Thiago Maia dá isso. Ele tem muita presença física. Por mais que tecnicamente não seja um jogador primoroso, ele consegue ganhar a primeira bola, consegue ganhar a dividida, e isso faz com que o time vai ficando com a bola e consiga jogar melhor. Por isso que eu defendo que ele tem sim que ser titular. E para fechar aqui temos o Roger Machado, que conseguiu fazer um jogo dentro da estratégia dele, que era mais de se defender. Um jogo até que interessante, eu acho que acabou sofrendo um pouco demais. Foi muito inteligente na leitura do primeiro tempo, que o Flamengo estava com 4 atacantes. Ele foi muito inteligente ao puxar o Fernando para jogar entre os zagueiros, para anular essa profundidade do Flamengo. Conseguiu fazer isso com muita assertividade, porque no primeiro tempo o Inter conseguiu controlar o Flamengo e fazer o gol. No segundo tempo demorou até entender que tinha que trocar o time, tinha que tirar o Bruno Henrique, botar mais vigor no meio campo, tanto que o Inter sofreu bastante do primeiro minuto até os 30 minutos do segundo tempo. No final do jogo ele coloca o Thiago Maia, coloca o Carboneiro e consegue ajustar o Inter de novo na partida. Vou dar uma nota 7 pro Roger Machado. A média do Inter aqui ficou 6,41, a do Flamengo 6,83. Na minha opinião, essas notas refletem o que deveria ser o resultado do jogo. Eu acho que o Flamengo merecia ter ganho, mas futebol não tem justiça, futebol é bola na casinha e ficou 1-1, grande jogo. Esse foi o vídeo, se tu gostou, se inscreve no canal, comenta o que tu achou, curte o vídeo e tamo junto até a próxima, valeu!